Para as igrejas protestantes, principalmente as neopentecostais, o cavalo de batalha desse pessoal é falar que o católico é idólatra porque ele adora imagem. Então, essa temática aqui muito bem tratada, vocês vão ver esse vídeo aqui, tá demais. Nós vamos fazer a análise desse vídeo do Padre Christian Chacá, mostrar o restante para vocês. Mas certamente você já ouviu alguma vez, né, dizer que os católicos adoram imagens. Que isso é idolatria, não é mesmo? Mas será que isso faz sentido? O que realmente a igreja ensina, baseado no seu catecismo, no magistério, na Bíblia? Né? Nós vamos mostrar que isso é uma distorção absurda e, sobretudo, aqui utilizar o vídeo que vocês vão ver aqui, maravilhoso, do Padre Christian, uma catequese, para que você nunca mais caia nessa temática. Já temos vários conteúdos sobre esse, mas hoje temos informações que você não assistiu aqui ainda e vai ajudar muito na sua catequese católica. Fica comigo. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria gravar este conteúdo para você. Convido você a se inscrever neste canal, mas sobretudo curtir esse conteúdo, tá? Confira a sua inscrição no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer do vídeo, deixa aqui o seu comentário, isso é muito importante, tá bom? Saber a sua opinião. Vamos lá, eu já vou pular toda aquela parte inicial que geralmente a gente faz aqui, porque eu queria gastar um tempo nesse vídeo aqui, um vídeo rápido, mas gastar bem o tempo desse vídeo. Vamos lá, então. Nós vamos analisar aqui a fala do Padre Christian, o restante, né, da fala dele. Não precisa ficar batendo boca esse povo, que não vão entender mesmo. Não querem e muitos têm capacidade de entender também não. Qual é a questão aqui? A idolatria, ela aconteceria se as imagens católicas fossem vistas como deuses de barro, como eram os deuses egípcios. Quando morreu o primogênito do faraó, ele pegou aquele menino morto e colocou ele no braço de Anubis, que é aquele deus que tem a cabeça de lobo, né? E ele ficou rezando para Anubis. Os egípcios eram idólatras, porque eles achavam que aquelas imagens eram deuses. Quando foi, meu irmão, que na igreja, na catequese, você escutou qualquer pregador católico, qualquer padre dizendo que esta imagem aqui de resina de São Frei Galvão, isso é um deus? Então eu quero comentar essa primeira parte, muito interessante, e tem mais, fica aí que tem mais, fala do Padre Christian, né? Muitas vezes eles vão fazer essa atribuição equivocada, né, de Deuteronômio 9, quando fala lá do bezerro de ouro, né? Ou se não em Êxodo 32, se eu não me engano, onde fala dos deuses egípcios, não é mesmo? Então ali eles vão utilizar toda essa questão bíblica para tentar acusar a Igreja Católica de forma injusta, dizendo que o que nós fazemos com as nossas sacras imagens, né, é semelhante ao que os egípcios, por exemplo, como disse aqui o Padre Christian, faziam, né? Então nós temos lá em Êxodo 32, né, a questão do bezerro de ouro, e temos em Números, né, a 33:4, a questão dos deuses egípcios, né, citados aqui pelo padre, né? Então nós temos aí essas duas referências bíblicas, o bezerro de ouro e os deuses egípcios, aí simbolizado pelo deus Anubis, que tinha cabeça de chacal, enfim. E os protestantes vão dizer, conforme vocês ouviram o Padre Christian dizendo, que nós católicos fazemos a mesma coisa. Só que isso, minha gente, é uma grande inverdade, né? Porque se nós formos argumentar, todas as objeções protestantes caem por terra. E facilmente caem. Né? Porque nós podemos explicar o que é idolatria segundo a Bíblia. Vocês já têm essa catequese aqui. Nós utilizamos aquela passagem de Êxodo 20, versículo 4, para mostrar para os protestantes, porque esse também é um texto que eles utilizam, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, né, do que há acima do céu, nem debaixo da terra. Só que, minha gente, essa passagem é clara contra a idolatria e não contra a questão de fazer imagens. Né? O problema não é a imagem em si, mas prestar um culto divino, como se fosse o Criador. Esse é o problema. A questão do bezerro de ouro, em Êxodo 32:4, também é a mesma coisa. Né? Porque, veja, o povo não fez
uma imagem apenas ali. Não esculpiu apenas um bezerro de metal apenas. Né? Chamaram aquela imagem de Deus. Chamaram aquela imagem de divindade. Isso sim é idolatria. Porque ali naquele contexto substituíram o Deus verdadeiro, né? Por um objeto, podemos dizer assim. O exemplo do faraó também, que o padre falou aí. Né? Os egípcios veneravam imagens, isso está bem claro lá no Antigo Testamento, como o próprio Deus. Por isso que são chamados de deuses egípcios, né? Como ali no caso do Anubis. Então eles eram considerados divindades. E isso é totalmente diferente da fé católica. E é isso que o padre está aqui argumentando. Eu já queria falar aqui de uma primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Né? O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Isso precisa ficar bem claro. A honra que se presta pelo culto de veneração a uma imagem se dirige, né, a Deus e faz lembrança da pessoa representada. Não é a imagem como um Deus em si, como uma coisa em si. Aquilo ali é para nos lembrar. Isso está bem claro no Catecismo da Igreja Católica. Basta ler aí o parágrafo 2132, por exemplo. Né? Outra questão aqui é que a Igreja ensina que nós não adoramos imagem, né? mas honramos aquelas pessoas representadas nessas imagens. Como fazemos, por exemplo, ao olhar para a foto de um ente querido. Né? Então aqui vale a pena a gente também citar o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2113, que diz que a idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. E nós, católicos, não praticamos isso. A veneração das imagens católicas é uma falsa acusação. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais que o Padre Christian vai falar aqui. Quando foi que você escutou a gente ensinar que aquela imagem de Nossa Senhora é uma deusa? Que aquela imagem da Sagrada Família são deuses, tem um Deus. Isso é interessante, né? Porque eu esqueci de falar sobre isso. É um argumento muito forte. Quando que vocês viram um padre católico, um catecista católico, dizendo, olha, a imagem de Frei Galvão, a imagem de Nossa Senhora é Deus? Nunca, e eles não conseguem provar isso. Bem colocado aqui pelo Padre Christian. Menor. Isso não é ensinado na igreja. Isso nunca foi pregado na igreja. Então note que é uma má fé. É uma má fé. Eles sabem que não é a doutrina, mas falam que é para levar para eles os católicos não praticantes. Isso mesmo. Eles sabem que não é doutrina católica, mas eles continuam afirmando que é doutrina católica e que nós ensinamos isso. Que é católico não praticante, muitos são ignorantes e futuros protestantes, que não sabem nada. Aí alguém mostra na Bíblia aqui, ó, tá na Bíblia, não pode fazer imagem. A nossa igreja tem imagem, o pai tem imagem, a igreja católica é idólatra, é a besta apocalipse. Ah, é verdade, então eu vou me converter, eu vou batizar, eu vou para essa igreja. É bom que suma para lá mesmo. Meus irmãos, precisamos conhecer a fé católica. É isso mesmo, meus irmãos, precisamos conhecer a fé católica. E o padre aqui está correto. Eu queria adicionar mais uma vez aqui argumentos novos sobre a própria Bíblia, por exemplo, autorizando o uso de imagens. Em Êxodo 25, versículos de 18 a 22, os querubins da Arca da Aliança. Farás 2 querubins de ouro batido e colocarás sobre a Arca da Aliança. Né? Deus manda fazer, por exemplo, imagens de anjos. Nesse texto aí que eu citei. Essas imagens não eram adoradas, e sim sinais da presença divina, assim como é na doutrina católica. Como sempre foi, algo didático e simbólico do sagrado, simboliza, né? Mas não é. Nós não estamos falando que é. Aquela questão da imagem, que foi instrumento de Deus, da serpente, também é um argumento que vocês já sabem de cor. Enfim, eu quero trazer aqui uma conclusão e aplicação resumida. O bônus desse vídeo é essa parte que eu vou falar aqui agora, para que você nunca mais caia nessa falácia. Né? O católico não adora imagens. Essa é a nossa fé. Nós não adoramos, nós adoramos só a Deus. A igreja... O catecismo, o próprio catecismo da Igreja Católica proíbe a idolatria, mas a idolatria no seu sentido verdadeiro.
no seu sentido completo, compreendido, à luz da tradição da igreja. E também do verdadeiro sentido da palavra idolatria que os protestantes não entenderam. Basta você ler o Catecismo da Igreja Católica no 21.12 ou no 21.14. A veneração é distinta de adoração, é outra coisa. Isso está bem claro, nos maiores dicionários do mundo, a gente já provou isso várias vezes, né? E o Catecismo vai ensinar que a adoração é devida só a Deus. Então isso está bem claro. Então confundir imagem com ídolo é como acusar alguém de amar a foto da mãe mais do que a própria mãe. Ora, isso é uma afronta. Se eu pego aqui no celular a foto dos meus filhos, eu não amo as fotos dos meus filhos mais do que eu amo os meus próprios filhos. Né? Então, não sejamos como aqueles que confundiram Deus com um bezerro de ouro. Sigamos a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, a razão e a tradição. E entendamos de uma vez por todas que a igreja ensina que Cristo, né, ele sempre ensinou sem distorções. E por isso que a igreja também sempre vai ensinar sem distorções. Então, as imagens nos ajudam a olhar para o céu, não para o gesso, não para a madeira, não para a resina. Olha que bonito. As imagens nos ajudam a olhar para o céu, não para uma madeira, não para um gesso, não para uma resina, mas para o céu. O restante é falácia. Então a igreja sempre ensinou sem distorções. Então fica essa pergunta. Ora, acerca das imagens sacras. Que Deus é esse que então proíbe as imagens em Êxodo 20, mas permite em Êxodo 25 e em Números 21, por exemplo. Então Deus não pode desdizer-se. O que acontece é que muitas pessoas confundem uma imagem, uma foto com um ídolo. E claro, se você não tomar cuidado, uma foto, uma imagem pode se transformar no ídolo. Mas não há um versículo sequer que Deus proíba a imagem sacra, o ícone sagrado, uma estampa de um santo, que ao olhar para o mesmo, você se recorda de Deus e você se conecta com Deus. E você se conecta com o divino. Então, há uma distinção muito grande entre veneração e adoração. Só não compreende isso quem não faz o mínimo esforço do seu cognitivo para entender a verdade. Então, quero convidar você, nesse ponto do vídeo, a curtir, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão e deixa aqui o seu comentário. Ele é muito importante para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Benedictio Dei Onipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.